E aí, meus irmãos, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Se encontra em 2 Coríntios 12:9. O Senhor fala para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo vai dizer: então me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Sabe, um grande problema meu e seu é que a gente não quer ser fraco para que o poder de Cristo se repouse na gente. A gente quer ser forte, a gente quer ser dependente, a gente não quer depender do Senhor. Sabe, a gente deve aprender a ser fraco quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente chora aos pés do Senhor, a gente está deixando claro que somos dependentes do Senhor e somos fracos. Porque se fôssemos fortes, a gente não precisava disso. Mas a grande sacada é ser fraco, para que a força de Cristo se repouse em nós. Muito melhor, muito maior é a força de Cristo na gente. Sabe, e qual será o prazer que a gente vem tendo do Senhor? A ponto de dizer que a graça dele é suficiente, a ponto de dizer que seremos mais felizes nas nossas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse na gente. Sabe, para a gente conseguir dizer isso, para a gente conseguir ser fraco, a gente vai precisar ter uma revelação do Senhor, entender que a graça dele é suficiente, entender que a presença dele é suficiente. Sabe, Paulo foi arrebatado, foi para o céu. Paulo, o maior evangelista, e ele vai dizer que a graça basta, que a alegria dele está em ser fraco. E esse é o verdadeiro evangelho. A nossa fraqueza será força em Cristo. Só que a gente não está conseguindo viver isso, porque estamos preocupados com cargos, sabe? Estamos preocupados em se aparecer, ciúme entre os irmãos, mas a grande sacada é Cristo. O Evangelho é Cristo. Então é necessário que a gente abandone o velho. A Bíblia vai dizer que não se põe vinho novo em odre velho, porque senão o odre estoura. É necessário que a gente se torne uma nova pessoa. É necessário que a gente se torne um odre novo para que seja derramado vinho novo. Então, nesse tempo de hoje, nesse tempo de ciúmes, falsos mestres, que a Bíblia diz que ia acontecer, é necessário que a gente entenda que a fraqueza nossa é a força de Cristo. Quando a gente entender que a gente é fraco, a força de Cristo vai ser revelada em nós. Só que para isso a gente vai ter que ter relacionamento com o Senhor, para entender que a graça dele basta. O salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que se a gente pegar esse texto, a gente vai olhar a nossa vida e às vezes a nossa vida falta algumas coisas. A ideia do texto quer dizer o quê? Que mesmo que ainda falte algumas coisas, o Senhor é meu pastor e ele é suficiente. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê que Cristo é suficiente. Então, mesmo que falte algumas coisas, a força de Cristo se repousa na nossa fraqueza, ele se torna suficiente e nada nos falta. Essa é a grande verdade. O Evangelho é Cristo, é suficiente. Sabe, Paulo vai trazer que ele sabe o que é passar frio, que ele sabe o que é passar fome, que ele sabe o que é ter muito, sabe o que é ter pouco. Mas Cristo é suficiente. Então não é pelo que a gente tem, é pelo que a gente é. E se a gente se reconhecer como fraco, Cristo vai ser reconhecido na nossa vida, Cristo vai ser forte na nossa vida. Cristo vai se fortalecer nas nossas fraquezas e ele vai ser suficiente. Então, quando a gente entender que o que nada nos faltará é porque Cristo está conosco, a gente vai entender tudo. Esse é o segredo do Evangelho. Cristo, Cristo. Não importa se falte alguma coisa, a presença suprirá todas as nossas necessidades e Cristo será suficiente.